Deus quer fazer um milagre em você. Falar de Naamã é falar de um comandante militar corajoso, forte e guerreiro, um comandante famoso. É falar de um comandante de Ben-Hadad, rei da Síria, rei de Damasco, capital da Síria. Falar de Naamã é falar de um homem prestigiado na sociedade, mas espiritualmente cego e leproso. A Bíblia fala deste homem no segundo livro de Reis, capítulo 5. Comecemos pelo versículo 1. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. Naamã, chefe do exército do rei da Síria, isto dá-nos a entender que ele tinha honra militar. Ele era um grande homem diante do seu Senhor, o que nos mostra que era honrado politicamente. Ele era de muito respeito. Aqui faz-nos saber que Naamã tinha honra popular. Também está escrito, por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Portanto, Naamã era abençoado por Deus, apesar de não o conhecer. Este homem, que era honrado militarmente, politicamente, popularmente e ainda abençoado por Deus, tinha lepra. Naamã era tudo isto que acabamos de citar. Já no final do versículo, como nós vimos, aí há um porém. Diz o versículo, porém era leproso. Naamã tinha lepra, uma doença incurável na sua época. Naamã, comandante em chefe das forças armadas da Síria, era um herói nacional. Era o homem mais forte da Síria e responsável pelas vitórias militares daquele país. Naamã era um homem admirado, louvado, honrado e aplaudido pelo povo. Naamã era um idólatra, mas mesmo assim ele vencia as batalhas, pois o próprio Deus, que ele nem conhecia, o abençoava. As conquistas militares de Naamã eram uma obra da providência divina. Deus já estava trabalhando na vida de Naamã. Embora ele não soubesse, não conhecesse esse Deus. Vamos nos focalizar neste momento nas duas últimas palavras do versículo 1. Estas palavras referem-se ao grande sofrimento do general Naamã.
estas palavras, porém, leproso. Olhe para a sua Bíblia. As duas últimas palavras do versículo 1 do capítulo 5, segundo de Reis. Porém, leproso. Este homem que era chefe do exército, um grande homem, diante do seu rei, muito respeitado, homem valente e abençoado por Deus, tinha lepra. Está lá escrito, porém, leproso. Naamã publicamente era bem-sucedido, mas devido à doença que ele tinha, ele era fracassado. Naamã era vencedor, conquistador, herói, um grande homem em público. Porém, quando ele tirava a armadura diante da sua esposa, na sua intimidade, era um leproso. Talvez seja assim com você também. Quem sabe? Talvez você seja um vencedor, seja uma pessoa bem-sucedida na vida. Talvez você é uma pessoa reconhecida, tem diplomas de mérito, sucesso financeiro. Você talvez é amado, prestigiado. Talvez você nunca reprovou em nenhuma das provas. Nos cursos você tem sido bem-sucedido. Mas, mesmo assim, você pode ter uma lepra dentro de si. A lepra que você pode ter não é física. É sim uma lepra espiritual. Você pode ter uma lepra chamada pecado. Você tem esta lepra. Em alguns casos na Bíblia, a lepra está relacionada com o pecado. E uma das características desta lepra é a separação. Um homem leproso tinha que ser separado da sociedade. Tinha que ser jogado na caverna ou viver no seio dos leprosos. Um leproso era colocado fora do arraial. Assim também é o pecado. O pecado nos separa de Deus. O pecado faz a separação entre o homem e o seu Deus. A outra característica da lepra é a insensibilidade. Um leproso não tem sensibilidade. Ele perdeu ou perde a sensibilidade. Assim é o homem quando está no pecado. O pecado endurece o nosso coração, a nossa alma. O homem torna-se insensível à voz de Deus. Tornamos-nos insensíveis ao Espírito Santo de Deus. Uma outra característica da lepra é a deformação. A lepra cria mutilações, deixa cicatrizes no corpo do leproso. Assim é a lepra. Deixa cicatrizes no corpo do leproso. A lepra cria danos no homem. A lepra prejudica. O pecado também é assim.
A lepra cria mutilações e deixa cicatrizes profundas no corpo. Assim também é o pecado na nossa vida. É um mal que deixa marcas profundas na vida e no corpo da pessoa. O pecado faz isso. Mais uma outra característica da lepra: o contágio ou a contaminação. A lepra é contagiosa e o pecado também é assim. Ele espalha-se, contamina. Temos que fugir do pecado. Fuja das más influências. Fuja dos homens perigosos. Não se assente na roda dos escarnecedores. A última característica que eu gostaria de fazer referência neste momento é a morte. A morte é uma das características da lepra. A lepra era uma doença incurável nos períodos bíblicos. E o pecado também é uma doença mortal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A lepra é assim. É uma doença incurável. Vamos ler os versículos 9 e 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Havia na casa de Naamã uma menina hebreia que era serva de sua esposa. Esta menina lhe falou do servo de Deus, do profeta, e garantiu que o profeta era capaz de curar Naamã. Sabendo disto, Naamã ficou cheio de esperança e foi até Samaria ao encontro de Eliseu. Chegando à porta da casa de Eliseu, o servo de Eliseu foi ao encontro de Naamã e disse para ele ir ao Rio Jordão e lá dar 7 mergulhos. Portanto, disse para que Naamã fosse se mergulhar 7 vezes no Jordão. A promessa era que a sua pele ficaria limpa. No entanto, Naamã recusou-se a obedecer à ordem do profeta. O que levou o general a recusar a orientação do profeta, apesar de longa viagem que ele havia feito até Samaria? No versículo 11, podemos encontrar uns esclarecimentos. Versículo 11. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Mas nada disso aconteceu. Eliseu não se levantou. Eliseu nem foi ter com Naamã. Então, Naamã se ressentiu da forma como o profeta o recebeu.
Talvez ele pensasse que Eliseu havia de ficar impressionado por receber uma celebridade como paciente na sua casa. Eliseu, ao invés de receber com honras a Naamã, simplesmente mandou o seu empregado dizer: vai mergulhar no rio e a sua carne tornará a ficar limpo. O oficial do exército sírio não gostou desta brincadeira. Não gostou. Felizmente, este homem, Naamã, tinha ao seu redor alguns servos devotos, de mente aberta, e que com muita sabedoria e amor, fizeram com que Naamã fizesse o que o profeta Eliseu havia recomendado. Fizeram com que Naamã fizesse o que o profeta havia recomendado. E assim obedeceu. Arrependeu-se Naamã. Versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Glória a Deus! Eis a grande notícia. Louvado seja o nome do Senhor. Naamã ficou imediatamente e completamente curado. Diz a Bíblia que ele desceu e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme, não é? A palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Quando Eliseu mandou Naamã mergulhar 7 vezes no rio, estava dizendo que Naamã precisava tirar a armadura e mostrar a sua lepra para todo o mundo. Isto significa que não podemos ser curados sem admitir publicamente a nossa doença. Não podemos. Você precisa pôr um ponto final na sua vida dupla. Adorar a Deus é o que temos que fazer. Saiba que a sua vida depende da graça de Deus. No reino de Deus, os generais têm que se humilhar. Os doutores têm que se humilhar. Os poderosos têm que se humilhar. Todos nós temos que nos humilhar. Temos que nos arrepender, independentemente do nosso extrato social. Temos que abandonar o nosso orgulho. Quem deseja entrar no reino de Deus tem que se humilhar, tem que se arrepender, tem que se encurvar, tem que abandonar o seu orgulho, tem que abandonar o seu pecado. O milagre acontece depois de nós crermos e obedecermos ao que Deus manda. Portanto, se Naamã não tivesse mergulhado 7 vezes no Jordão, ele teria voltado leproso para Damasco. Não basta uma obediência parcial. Se Naamã
tivesse mergulhado apenas uma ou duas vezes, 3, 4, se ele tivesse mergulhado apenas 6 vezes, tenha a certeza que sairia do Jordão ainda leproso. A fé é obedecer ao que Deus manda. Se você crer em Jesus Cristo, será salvo. É necessário crer, é necessário obedecer na totalidade para sermos salvos. Naamã, o fato de ele se submeter ao tratamento muito simples, levou que fosse curado de suas feridas. Portanto, da mesma forma como Deus fez a Naamã, minha irmã, meu irmão, você que está me acompanhando agora, Deus pode suprir as suas necessidades, suprirá as nossas necessidades, mas temos que ter atenção a um pormenor. Atenção a uma coisa que nós temos que saber. Deus não faz as coisas como nós queremos. Deus não obedece ao que nós queremos. Ele não faz as coisas ao nosso modelo. Ele não é assim. Deus não fica impressionado com o nosso orgulho. Deus não se limita às nossas exigências. Ele não fica limitado às nossas exigências. Ele quer o nosso arrependimento. Ele quer a nossa entrega integral. Para termos a bênção de Deus, temos que crer. Temos que nos arrepender. Temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Confesse os seus pecados. Livre-se do pecado. Entrega o seu coração. Livre-se do pecado. Livre-se da lepra. A conversão de Naamã. Vem comigo. Vamos ler o versículo 15. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão é Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Amado, depois que Naamã recebeu a cura, ele desistiu das suas convicções pagãs para se render ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, de Isaac, de Israel. Ele abandonou tudo, arrependeu-se, deixou tudo para trás e voltou a uma nova direção. Ele arrependeu-se. Não há salvação sem arrependimento. Não há salvação sem você entregar a sua vida a Jesus. Não há salvação. Se você não é salvo, arrependa-se agora. Tome a sua vida, entregue a Jesus. Naamã converteu-se. Não há Deus senão em Israel. Em todo o mundo, em toda a terra, não há Deus senão o Deus de Israel. É esse Deus que eu adoro. É esse Deus que você deve adorar. É esse Deus, aleluia, que nos traz a salvação através do seu Filho, Jesus Cristo. Naamã abandonou os deuses
falsos, aquele que adorava a estátua, deuses pagãos, agora volta convertido, arrependido e adora ao Deus de Israel. Então, Naamã decidiu mudar de vida. O versículo 17 diz: E disse Naamã: seja assim, contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Esta foi a grande decisão de Naamã, aleluia. Ele determinou no seu coração, decidiu que nunca mais, está escrito aqui na segunda parte, porque nunca mais, aleluia, Naamã teve uma profunda conversão. Este é o grande testemunho que nós temos na vida de Naamã. Ele disse nunca mais voltaria a oferecer holocaustos, sacrifícios a outros deuses. Meu irmão, minha irmã, se você já é um convertido, não há espaço para voltar para trás, não há espaço para voltar a adorar deuses falsos, não há espaço para você voltar às drogas, voltar aos curandeiros, para voltar a fazer o mal, para voltar às intrigas, voltar às fofocas. Hoje é tempo de você voltar a Jesus. Este não é tempo de seguir os falsos profetas. Volte para Deus. Volte para Deus. Quem é convertido demonstra gratidão. Naamã demonstrou gratidão. Quem é convertido passa a ser um adorador assíduo. Quem é convertido muda o seu estilo de vida. É isto que aconteceu com Naamã. Naamã era gentio, mas tornou-se crente, tornou-se filho de Deus. Em Naamã revelou-se a simplicidade, a humildade no lugar de orgulho. Quem é convertido passa por uma mudança total da sua vida, uma mudança radical da sua vida. Naamã disse: nunca mais pode você também dizer hoje: nunca mais oferecerei este meu corpo aos ídolos, aos curandeiros. Nunca mais oferecerei esta minha boca às coisas más, à bebida, ao cigarro. Nunca mais. Diga agora: nunca mais eu vou servir aos espíritos dos meus antepassados. Diga isso: nunca mais vou servir aos espíritos das montanhas, aos espíritos das águas. Diga isso, minha irmã, que nunca mais vou servir ao marido noturno, ao marido que está lá na casinha. Nunca mais vou me entregar aos falsos profetas. É momento de você renascer. É momento de você nascer de novo. De você ser uma nova criatura, enterrar o seu passado e voltar para Deus. Volte para Deus. Arrependa-se. Quero terminar dizendo: lembre-se que Naamã chegou leproso em casa do profeta e voltou curado. Naamã chegou perdido,
voltou salvo. Chegou idólatra e saiu dali adorando ao Deus verdadeiro. Deus quer fazer esse milagre na sua vida. Seja abençoado na sua vida, em nome de Jesus. Amém.